Boa noite, galera. Não dá para a gente estar junto, mas conseguimos fazer alguma coisa para pelo menos ficar um pouquinho mais perto. Vou deixar o pessoal se apresentar aqui para vocês. Oi, Silvio. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rosângela. Boa noite, eu sou o Felipe. Boa noite, eu sou o Kleber. Então tá, nós queremos convidar você a, nesse momento, a se preparar, porque a próxima música nós estaremos nos preparando para fazer a nossa oração. Então, deixe o Espírito Santo trabalhar, eles vão tocar a próxima música, nós estaremos nos preparando e o Espírito Santo trabalhando.
Assim como você está, nós queremos convidar você a fechar seus olhos e nós podemos ter nosso primeiro momento de oração. Na sequência, nós teremos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Feche seus olhos e oremos. Santo Deus e Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos louvar teu santo nome, não através somente da música, mas através de cada instante deste culto. Que seja para a tua honra e a tua glória, e aceite, Senhor, o nosso louvor. Fica com cada uma das famílias que está sendo representada aqui, em cada lar que está sendo atingido nessa noite, pela mensagem, pela música, pelo teu Santo Espírito. Que possamos todos nós, em um único Espírito, Senhor, estarmos nos preparando e mudando a nossa vida para sermos mais próximos do caráter de teu Filho Jesus. Sabemos das nossas debilidades e dos nossos defeitos, mas sabemos de algo maior, que é o amor de Cristo por nós. E é por esse amor, é por esse nome que nós pedimos mais uma vez nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nesse momento, então, nós queremos ver com o pessoal que está nos links, ver os pedidos de oração. Quem está no Zoom também pode entrar, tem o privilégio agora de poder entrar ao vivo, fazer o seu pedido, e nós podemos orar por eles, pedidos especiais, pedidos breves, e a gente poder conversar. Léo,
Tem alguma coisa por aí, Tainá? Boa noite. Pelo Facebook, o irmão Osmar Sampaio pede oração pelo irmão Cristiano. Osmar pede pelo Cristiano. Isso. Aqui pelo Zoom, a irmã Laurier, ela agradeceu ali no chat pela visão dela que Deus está restabelecendo. Antes ela tinha só 45% da visão. Amém. Mais algum aí, do pessoal da Augusta? Rodrigo, tá por lá? O Cristiano Trindade pediu pelos alunos de estudos bíblicos. E a Dayana e o Gustavo agradecem pelos cuidados de Deus e pedem pela mãe Sônia e pelo irmão Diego. Certo. Mais algum? Aproveitar que estão aqui. Tem um pedido especial de oração aqui? Aproveitar o momento, não é todo dia. Reforçar o pedido do irmão Osmar pelo amigo Cristiano. Lembrando que o Cristiano que eles estão pedindo não é o mesmo Cristiano que está pedindo oração agora aqui, né? Então, nós temos dois Cristianos, um que está agradecendo e um que está sendo solicitado que nós oremos por eles. Tá? É isso que nós temos, então? Vamos fazer um momento especial agora de oração. Nós vamos pedir que você feche seus olhos, onde você está, e vamos fazer um pouco diferente. Você vai orar brevemente, nós vamos dar alguns segundos, você vai conversar com Deus, faça o seu pedido. Talvez você não teve tempo ou não, achou que não deveria, mas você vai fazer o seu pedido agora, nós vamos incluir na oração. Você faz alguns instantes, você ora, todos nós estaremos orando, e depois nós estaremos encerrando essa oração daqui. Léo, falou alguma coisa? A Vitória Lopes, pelo Facebook, ela pediu oração pela irmã Erondina. Irmã Erondina. Isso. Tá. Então é isso? Vamos orar, então, alguns segundos, cada um faça a sua oração e depois nós estaremos orando por todos esses momentos e estaremos passando para o momento da mensagem dessa noite com o irmão Fábio. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por podermos ter a oportunidade de estar louvando teu nome neste momento. Senhor, muitas pessoas agora fizeram seus pedidos de oração, pedimos aqui que o Senhor coloque a sua mão, abençoe todas essas pessoas, algumas enfermas, outras com seus problemas pessoais. Estamos passando por um momento muito difícil, mas que a tua própria palavra diz que o Senhor sarará toda a nossa terra. Pedimos, Senhor, a tua bênção nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a mais um louvor e na sequência depois o Fábio estará assumindo a mensagem dessa noite.
Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos aí a mais um culto aí distrital. É um pouquinho diferente. O microfone do Fábio.
Bom, pessoal, a gente está tentando aí organizar a questão do telefone aqui para a gente se ajeitar. E a gente espera que você esteja bem aí na sua casa, com a sua família, reunida aí para adorar a Deus, aprender a palavra de Deus. Só um minutinho aí, pessoal. Bom, agora sim, pessoal, né? A gente resolvendo os probleminhas técnicos aqui, tudo vídeo caseiro, né? A gente está tentando se aperfeiçoar a cada dia aí. Bom, eu espero que o seu dia tenha sido uma bênção, que você tenha passado um dia agradável aí na companhia de Deus, da sua família, né? Hoje, para muitos, é um dia que muitos trabalham, um dia de descanso para outros. Para outras pessoas é um dia de passar com a família. E a gente está aqui hoje no final do dia para ter esse momento especial com Deus, para a gente buscar a presença de Deus para a nossa vida, para adorar Ele. E eu tenho certeza que cada vez que você separa um tempo para passar tempo com Deus, você recebe muitas bênçãos, né? Eu costumo dizer que cada vez que a gente vem até a casa de Deus, Deus tem bênçãos especiais para a nossa vida. E hoje a sua casa é a igreja, né? Deus está aí com você nesse momento. Eu quero convidar vocês aí, se vocês puderem, tiver a Bíblia à mão, abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. Hoje eu tenho um amigo especial aí, um companheiro aí da jornada espiritual, e eu quero convidar o Cristiano aí para ler o texto bíblico para a gente aí. Cristiano, se tu puder, abre aí o teu microfone aí e compartilha com nós o texto aí desta noite. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem, Fábio? Sim, estamos te ouvindo. Então, vamos começar então. Marcos 4, 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob travesseiro. E eles despertaram e disseram: Mestre, não te incomoda que pereçamos? E ele, despertando, respondeu: o vento e o mar diz: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, Cristiano. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, é uma história muito conhecida da palavra de Deus, né? Jesus aqui, ele passa um momento interessante com os discípulos, né? Diz então que Jesus tinha passado um dia intenso. Era o final do dia. Jesus tinha passado um dia todo contando parábolas, né? Se você olhar ali alguns versos anteriores na sua Bíblia, você vai ver que Jesus ele contou várias parábolas. E onde Jesus estava, tinha muitas pessoas reunidas. Era normal, Jesus fazia muitos milagres, as pessoas procuravam Jesus para aprender da palavra e também receber esses milagres. Então foi um dia intenso, um dia que Jesus trabalhou muito. Chegou o final do dia, Jesus estava cansado e a multidão ainda estava ali. Então Jesus decidiu: olha, é o seguinte, vamos despedir a multidão e vamos passar para o outro lado e vamos achar um lugar tranquilo para a gente descansar, passar o resto da noite aí. Então diz o texto que Jesus e os discípulos despediram a multidão,
mandar as pessoas para suas casas, para os seus lares, né? E Jesus diz o seguinte: passamos para o outro lado. Então diz que eles entraram no barco, era o mar da Galileia, era um mar bem tranquilo, um mar assim que, na verdade, é um grande lago de água doce. Esse lago, para você ter noção, ele tem 21 quilômetros de comprimento e ele tem 14 quilômetros de largura. Nas laterais do lago existem montanhas, grandes montanhas, né? E ali os discípulos estavam acostumados a viver a vida deles pescando, né? Muitos deles eram pescadores. Então eles estavam num lugar que eles estavam acostumados a todos os dias praticamente passar por ali. Podemos dizer que eles conheciam aquele lago lá, quem sabe palmo a palmo, né? Então diz que eles entram no barco, Jesus está muito cansado, Jesus senta na parte de trás do barco, e Jesus então vai ali tirar um soninho, tirar uma pestana, ele está cansado. E diz então que os discípulos começam então a remar para passar para o outro lado da margem. Então conta a história aqui que em um certo momento houve uma grande tempestade. Uma tempestade que apareceu do nada. As ondas eram muito altas e as ondas começaram a encher de água o barco. E os discípulos, então, pensaram que poderia chegar ao seu fim. Eles estavam pensando, então, que o barco ia afundar. E eles ficaram muito desesperados, né? Veja que aqui os discípulos eles já estavam acostumados a trabalhar, né, no mar, alto mar. Muitas tempestades eles já deviam ter enfrentado na sua vida. Então, diz aqui que em um momento ali, eles chamam Jesus Cristo, Jesus, tu não te importa que a gente vai perecer, tu não te importa que a gente vai afundar, acorda, e o barco está afundando, Jesus, tu está dormindo e a gente está aqui quase morrendo. Diz que Jesus acalma uma boa, bem tranquilo, bem sereno, e diz para o mar: mar, aquieta-te, vento, emudece. Então o mar para, vira uma bonança, o vento, a tempestade acalma. Os discípulos olham para Jesus Cristo e dizem assim: mas quem é esse camarada? Quem é esse homem que até o vento obedece ele, até o mar obedece? E diz então que eles ficaram possuídos de grande temor e deram glória a Deus. Quando a gente olha essa história aqui, a gente vê que ela é muito parecida com a nossa vida e com os momentos que nós estamos passando nos nossos dias hoje na sociedade, né? A gente pode dizer que as tempestades da vida são os problemas da vida, né? E eu costumo dizer que os problemas da vida, eles vêm para todas as pessoas, né? A gente vê que uma tempestade vem, ela vem de maneira inesperada. As tempestades da vida, ela vem quando a gente menos está esperando, né? A gente pode ver aqui, de repente, quem sabe aí, no meio dessa situação do Covid, quem sabe aí, alguém da sua família, alguma pessoa próxima a você pegou o Covid. Quem sabe aí, alguém da sua família, de uma maneira inesperada, acabou morrendo. Quem sabe aí estava tudo bem na sua vida, tudo tranquilo, e de repente teu patrão disse: olha, a gente não vai mais precisar do teu trabalho, do teu serviço no momento, porque a crise chegou e a gente não vai ter como continuar com você aqui na empresa. Sabe, as tempestades da vida, elas são inesperadas. Quem sabe aí você está vivendo a sua vida bem tranquilo, e de repente alguém te liga e diz: olha, uma pessoa muito próxima de você sofreu um acidente no hospital. Quem sabe você não está se sentindo bem, você vai até o hospital e você descobre que tem uma doença terminal. Quem sabe você está aí com a sua vida bem tranquila e você descobre um adultério e o teu casamento acaba. Quem sabe você descobre que o seu filho está usando drogas e você achava que ele nunca tinha feito isso na sua vida. As tempestades da vida, elas são inesperadas, sabe? Os discípulos entraram no barco, eles não estavam esperando a tempestade. Mas ela aconteceu. Outra coisa que a gente aprende sobre as tempestades da vida é que elas são inadministráveis. Ou seja, existem problemas na nossa vida que a gente não consegue administrar. Simplesmente ele vai além da nossa força. Veja só, os discípulos, eles eram pescadores, eram acostumados a andar de barco no alto mar. E essa tempestade, eles não conseguiam, né? Não viam uma forma, um jeito de sair vivos dali. A única forma que eles encontraram de sair vivos dali é quando deu um clarão, era noite já, e eles perceberam que Jesus estava ali no barco. Então eles clamaram para Jesus Cristo. Sabe, é incrível como que de repente acontecem problemas na vida da gente que a gente pensa assim: olha, eu não tenho como resolver isso. Eu lembro de uma ocasião que eu estava trabalhando e eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho que é de sangue e um filho que eu criei desde neném,
né? E há uns anos atrás, aí eu estava enfrentando alguns problemas em relação ao pai biológico desse meu filho, que eu crio do coração, né? E hoje nós somos muito amigos, se damos super bem, uma pessoa, né, que está bem mesmo, graças a Deus. Mas houve uma ocasião, há muitos anos atrás, que eu estava no trabalho e por causa de um relacionamento ali, de uma conversa que não deu muito certo, ele tentou, essa pessoa, o pai do meu filho, tentou me agredir no meu trabalho. Ele pegou uma cadeira enorme, né, e veio para cima de mim, e eu, como um cristão no trabalho, pensei assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou também agredir, quem sabe, não sei se conseguiria também, porque é um camarada bem alto, bem grande, bem forte. E eu pensei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Sabe, eu fiquei assustado, ele saiu dali me ameaçando, dizendo que ia botar fogo na minha casa, que ia destruir a minha vida, minha família e tudo mais. Ele estava muito bravo. E eu não conhecia ele direito, fiquei assim com medo no momento. E eu me lembro que era uma sexta-feira, perto do pôr do sol, sabe? Perto do finalzinho da tarde de uma sexta-feira. E aquilo ali estragou meu dia, estragou, sabe? Eu fiquei muito chateado, muito triste. E estava com medo ao mesmo tempo que algum mal poderia acontecer na minha família. E fui para casa e comecei a orar de uma maneira assim muito intensa, de uma maneira assim, pedindo para que Deus resolvesse aquele problema. No outro dia, no sábado, fui para a igreja, buscar Deus com a minha família, orar, né? Adorar o Senhor, vivendo a minha vida tranquilamente. No final do dia de sábado, toco o meu telefone e é a minha sogra. A minha sogra me diz assim, olha, o pai do Guilherme, né, que é o meu filho do coração, o pai dele está lá, está aqui em casa, ele quer que você venha aqui, ele quer conversar contigo. Puxa vida, o cara não vai desencarnar de mim mesmo, né? Estou com um pipinão na mão. Eu disse, agora se eu ir lá, ele vai querer me agredir de novo, e aí não vai dar muito certo, não vai dar o que presta. Mas eu fui confiando em Deus. Quando eu cheguei lá, para surpresa, uma tormenta, um problema que parecia inadministrável, que eu não tinha o que fazer, porque não estava nas minhas forças. Ele foi lá para me pedir desculpa. Foi lá para dizer assim, olha, me perdoa, eu errei contigo, eu acho que eu fui impulsivo, agi de maneira errada. Você percebe que, às vezes, as tempestades da vida, elas se levantam de uma maneira que você acha que elas não vão se resolver tão logo, que não tem perspectiva, você não consegue enxergar uma solução. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que para Deus sempre há solução. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus, o Criador dos céus e da terra, não tem nada que ele não possa resolver. Só que o problema é que, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar que Deus está ao nosso lado. Que Ele está sempre perto de nós e que Ele pode resolver os nossos problemas. Quem sabe eu estou falando para alguém aí hoje que está passando um problema inadministrável. Você está além das suas forças, você não consegue resolver. Quem sabe aí você está passando uma dificuldade que você não vê solução. Ei, não esquece que nós temos um Deus Criador, um Deus que pode todas as coisas. Sabe que eu me lembro muito bem de uma frase que eu li algum tempo atrás, da irmã Ellen White. Ela diz assim, quanto ao futuro, não temos nada a temer, a não ser que nós esqueçamos de como Deus tem nos guiado no passado. O que acontece é que muitas vezes nós sofremos de amnésia na vida espiritual. A gente acaba esquecendo que Deus já fez muitos milagres na nossa vida. E a gente acaba esquecendo que nós temos um Deus todo-poderoso. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus cuidou de ti a vida toda, desde quando você nasceu, até hoje, por que Ele vai deixar de cuidar de você agora? Diga para mim. Não é esse o momento, quem sabe, que a gente precisa de uma fé para ser exercitada? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe que fé, ela só é necessária quando a gente está passando por um momento difícil na vida. Porque quando as coisas estão tudo bem, quando, sabe, o trabalho está bom, você está ganhando seu dinheirinho para pagar suas contas, né, o seu relacionamento com a sua família está bem, com a esposa, com os filhos, quando a sua vida espiritual está tranquila, você, né, não tem nada que você está se preocupando, você não precisa de fé. Ou as coisas estão andando naturalmente. Mas agora, quando a tempestade vem na sua vida, é esse o momento que a gente vai precisar exercitar a nossa fé. E fé é algo individual, é algo que cada um tem a sua.
Sabe, não tem como uma pessoa emprestar fé para outra pessoa. Deus, ele é o autor da nossa fé, ele que nos ajuda a crescer na fé. Mas, querido, se você não tiver um relacionamento com Deus a cada dia, e se você esquecer de tudo que Deus fez na sua vida, a sua fé, ela vai se apagar. Então, esse é o momento de a gente lembrar do que Deus tem feito na nossa vida. Outra coisa interessante aqui nessa história é o seguinte, que as tempestades da vida, elas são para as pessoas que obedecem e para as pessoas que não obedecem. Como assim? Me diz uma coisa, quem que disse para os discípulos entrar dentro do barco? Não foi Jesus? Diz ali no texto que Jesus disse assim, olha, no verso 35, passamos para o outro lado do lago. Foi Jesus que convidou os discípulos para entrar no barco. Eles não entraram porque eles quiseram, a ideia não foi deles. Foi Jesus que disse, olha, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Eles não estavam obedecendo? Estavam ou não estavam? Claro que estavam. Estavam dentro do barco, fazendo a vontade de Deus. Eu estou passando provação na minha vida. Todo mundo passa, irmão. Todo mundo passa. Quem está obedecendo e quem não está obedecendo. Sabe, se a gente olhar na palavra de Deus, a gente vai ver várias pessoas que eram muito fiéis a Deus e passaram por muitas provações. Você pode ver ali o João, um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Olha a provação tremenda que ele passou na vida dele. Perdeu os filhos, casa, todo o dinheiro que ele tinha foi por água abaixo. Você olha ali para os discípulos, que eram homens fiéis a Deus, pessoas que eram íntegras também ao lado de Jesus Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi cerrado ao meio. Você vê aí pessoas que passaram grandes dificuldades. Então, eu quero te dizer uma coisa. Você que é temente a Deus, você que é fiel a Deus, você também vai passar provação. Mas eu quero te dizer uma coisa sobre provação. Sabe, abre sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Aqui tem algo muito interessante sobre provação. Romanos 5, verso 3. Eu tinha dito o verso 1, mas é o verso 3. Eu vou ler aqui para você, e diz assim: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Você entendeu o que eu li aqui? Você conseguiu compreender? Eu vou ler de novo de uma maneira mais calma para você prestar bem atenção. Volta de novo o teu olho para o texto. Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Paulo está dizendo que ele se alegrava na tribulação. No livro de Tiago também fala que a provação, a tribulação deve ser motivo de alegria. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente não entende o que é consequência do pecado e o que é provação ou tribulação. Eu vou explicar para você, quem sabe você ainda não entendeu direito isso. Sabe, existe a consequência do pecado. O camarada foi lá, cometeu os seus erros na vida. Vou dar um exemplo aqui, aleatório, né? Quem sabe o camarada foi lá, traiu a esposa, né? Ou vice-versa, e assim por diante. Aí está passando agora momentos difíceis na vida, a esposa perdoou, né? Mas é difícil para ela esquecer, acaba tendo aquela mágoa no coração, e volta e meia os dois discutem por causa daquela situação, daquele adultério. Aí o camarada fica nervoso e vem e diz assim: Fábio, é o seguinte, a mulher não consegue esquecer. Ela não consegue me perdoar e a gente volta e meia briga por causa disso. Querido, isso é consequência do pecado. Você pisou na bola, agora aguenta. Né? O que acontece? O camarada foi lá, usou droga, pegou uma doença, é consequência do pecado. Você foi lá, mentiu e agora a mentira veio à tona. Então, isso é consequência do pecado. Muitas vezes a gente está sofrendo na vida, não é porque é uma aprovação, é porque é uma consequência de um erro que eu cometi. Agora, claro que o Covid, nos nossos dias que a gente está vivendo, claro que não é uma consequência do nosso erro. É uma provação. O que é provação? Provação é algo que você não pediu na sua vida, que você não quis, que simplesmente veio. Vou dar um exemplo.
De repente, a sua esposa ou uma pessoa próxima de você morre. Você pediu para aquela pessoa morrer? Não, você não pediu. Você quis a morte daquela pessoa? Não, você não quis. Isso é provação. De repente, você fica desempregado. Você quis ficar desempregado? Não, você era um bom funcionário? Era. Mas, de repente, você fica desempregado? Isso é provação. De repente, você está sofrendo aí perseguição de alguém, porque agora você se entregou para Jesus Cristo. Você agora é uma nova pessoa, e quem sabe seus amigos zombam de ti, que agora você não bebe, que você não fuma, que você não usa mais drogas, quem sabe você não faz mais as coisas erradas que você fazia antes, e as pessoas ficam zombando de você. Isso é aprovação. A aprovação, ela vem de Deus. A aprovação é uma bênção de Deus na nossa vida, sabe por quê, querido? Porque é na aprovação que nós precisamos ter perseverança. É na aprovação que eu preciso perseverar no caminho da fé. E quando eu persevero no caminho da fé, isso me traz experiência. Experiência na vida cristã. E a experiência traz esperança. Sabe qual é a esperança? A esperança da vida eterna. A esperança que Deus está ao nosso lado. Mas as tribulações da vida, elas também vêm para as pessoas que desobedecem. Você pode ver ali Jonas, um outro exemplo bíblico. Deus falou para o Jonas: olha, Jonas, é o seguinte, Jonas era um profeta. Deus chamou o Jonas e disse: Jonas, eu quero que você vá pregar o evangelho na cidade de Nínive. Era uma cidade muito má, onde ali havia muitas atrocidades. Um povo totalmente ali mergulhado no pecado. E Jonas ficou com medo de ir a Nínive e foi para o lado contrário, foi para outra cidade, foi para a cidade de Tarsis. E ele pegou então um barco, só que veio uma grande tempestade. Olha só a situação do Jonas. Veio uma grande tempestade, e a tempestade ia afundar o barco. Só que Deus havia mandado aquela tempestade. E ali descobriram que o problema daquela tempestade era por causa que Jonas havia desobedecido. Então você percebe que as provações, elas são para todas as pessoas. É para quem obedece e para quem desobedece. Querido, sabe, não é fácil viver nesse mundo. Não é fácil. Esse ano tem sido um ano muito difícil para mim. E eu sei que está sendo difícil para você também. Para a maioria das pessoas. É gente desempregada, problemas familiares, pessoas morrendo, pessoas com doença. Os problemas têm se multiplicado, parece. Sabe, eu quero te dizer uma coisa que logo, logo isso vai acabar. Se a gente pensar que a nossa vida aqui nessa terra, que nós vamos aqui botar toda a nossa esperança de viver aqui nesse lugar, a gente vai ser muito infeliz. Porque as pessoas são que nem nós, as pessoas são pecadoras, elas são falhas. O mundo é um mundo cheio de pecado, cheio de dor, tristeza, e desde que o mundo existe, existe morte. E desde que o mundo existe, existe doença, e dor, e sofrimento, problemas em relacionamentos familiares. Só que cada vez vai aumentar mais, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor de quase todos vai se esfriar antes da volta de Cristo. Outra coisa interessante aqui, voltando para o texto, que eu queria refletir com você, é que nos momentos mais difíceis ali que os discípulos estavam passando, no momento da provação deles, eles ficaram com medo. Eles estavam morrendo de medo. E olha só, Jesus estava no barco. Você para e pensa assim, olha, você põe no lugar dos discípulos, Você entra no barco. Quem mandou você entrar no barco? Jesus. Você para e pensa assim, quantos milagres você já teria visto dos milagres de Cristo? Quem sabe já tinha visto pessoa ressuscitar, Jesus ressuscitou pessoas. Quem sabe já tinha visto Jesus curar leproso, coxo, cego, pessoa com hemorragia, tudo que é tipo de milagre Jesus já tinha feito. E os discípulos já tinham visto vários milagres. Agora você para e pensa, no momento lá da tempestade, por que eles ficaram com medo? Esqueceram que Jesus estava no barco. Eles esqueceram que Jesus estava ali. Quando eles lembraram que Jesus estava ali, que eles foram pedir socorro para Jesus Cristo. Quem sabe eu estou falando para alguém hoje que esqueceu que Jesus Cristo existe? Que esqueceu que Jesus Cristo está aí na tua casa, meu irmão? Quem sabe eu estou falando para alguém que está passando a tempestade, está cego no meio da tempestade, não consegue enxergar? Ei, querido, abre os teus olhos. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, e vai ser o mesmo amanhã.
O amor dele continua igual, sempre será o melhor amor de todos. Nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que está perto, é um Deus que cuida dos seus filhos, assim como nós gostamos de cuidar dos nossos filhos. Será que não está faltando, da nossa parte, clamar a Jesus Cristo por socorro? Sabe, aqui conta a história que os discípulos, eles foram até Jesus Cristo e clamaram por salvação. Clamaram por uma libertação. Sabe, um dia desses, eu quero contar essa história para vocês, que ela mexe muito comigo. Uns anos atrás, eu estava trabalhando e era o final do meu dia de expediente. E era o momento de eu ir para casa. Naquela época eu não tinha carro e eu moro distante do trabalho, de onde eu trabalho. Então acontecia o seguinte, a gente trabalhava em dupla, né, entre duas pessoas, no carro da empresa, e a minha colega, ela volta e meia me dava uma carona para mim até em casa, e depois ela trazia o carro da empresa, vinha até a empresa, batia o ponto ali, e o namorado dela, né, o marido dela, que depois se tornou, buscava lá na empresa. E aconteceu que era geralmente eu que dirigia o carro durante o dia, e no final da tarde, então eu batia o meu ponto, né, registrava a saída da empresa, e ela pegava o carro e me levava até em casa. Aconteceu que naquele dia, foi um dia chuvoso, um dia assim, já estava escuro até, era o final de tarde, e eu bati o meu ponto e sentei na direção, para ir dirigindo para casa. E ela disse, tu vai ir dirigindo para casa? Eu digo, já estou aqui mesmo, não tem problema, depois tu traz o carro. E eu fui então com o carro dirigindo para casa. Quando chegou no meio do caminho, a minha esposa me liga. Eu atendo o telefone. E ela disse, amor, nosso filho está morrendo. Eu disse, como assim está morrendo? O que está acontecendo? E você começa a ficar apavorado. Você começa a ficar assustado. Imagina que a esposa te liga e diz que o filho está morrendo. E o que está acontecendo? Ele está tendo um ataque no coração. Onde está? O que está fazendo? Eu não sei o que fazer. E eu digo, já estou chegando em casa. E eu pisei fundo no carro. Cheguei em casa, o carro era 4 portas. E a minha colega sentou no banco de trás. E então ela me alcançou o meu filho no portão ali. O meu filho nessa época tinha de 9 para 10 anos. E colocou o menino no banco de trás. E eu peguei e saí pisando fundo no carro para ir até o hospital. Por ir passando mal, né, no caso, filho. E a minha esposa em casa orando para que eu não me matasse de carro, e matasse o filho também, né, porque assustada, ela nunca me viu correndo de carro daquele jeito. E eu subi com o carro a milhão. Quando chegou no meio do caminho, havia um carro da perícia, me lembro hoje, um Astra, né, 2.0 com o giroflex ligado. E eu com pressa, aquele carro com pressa, eu pensei assim, é atrás dele que eu vou. Né? Vou ligar o pisca aqui e vou a milhão por trás desse carro. Lembra que eu falei para você que era um dia chuvoso e um dia que estava escuro e tinha acabado a luz. Estava sem luz naquela região. E aconteceu o seguinte, que a luz voltou e o sinal da sinaleira lá do semáforo fechou. Só que eu demorei para perceber. E quando eu tinha olhado no velocímetro, eu estava mais de 100 km por hora, eu estava 120 km por hora. E havia ainda uns 70 metros para frente que o sinal tinha fechado e o carro esse da perícia, ele parou no sinal. E só estava eu e ele na pista. E eu pisei no freio com tudo. Só que dia de chuva, esse carro não tinha freio ABS, né? Então, quando você pisa no carro, no freio, no carro que não tem freio ABS, ele trava as rodas. E quando ele trava as rodas, ele vira um sabão na chuva. E aquele carro, ele então começou a ir em direção desse Astra que estava parado na sinaleira. E eu me lembro como se fosse hoje. O meu filho atrás morrendo, eu vendo o carro bater
Não tem áudio, pastor. Kleber. Não tem áudio. Gente, o que que houve? Gente, tá tendo um problema de internet. Daqui a pouco volta ao normal. Vem para mim. Sem áudio ainda. Eu tinha visto 2. Tá legal. Bom, pessoal, Ouvindo agora. probleminha técnico aqui. Eu acredito agora que o pessoal está escutando aí, né? Sim, agora está funcionando. Perfeito. Está funcionando, né? Acabou a bateria aqui do celular bem na hora. Gente, então eu estava lá no carro e eu estava olhando, o sinal fechou. Eu estava a 120 km por hora e pisei o pé no freio. A velocidade começou a diminuir, mas o problema ainda estava muito rápido. Quando eu cheguei na sinaleira, eu acabei batendo nesse carro que estava na frente. Eu batia mais ou menos a uns 20 km por hora, não estava com muita velocidade nesse momento. Mas quando eu bati nesse carro atrás, bateu em cheio, ele bateu atrás do carro e jogou o carro para frente. E quando jogou o carro para frente, eu botei as mãos na cabeça e disse assim, meu Deus, e agora? Meu filho morrendo aqui atrás? Provavelmente vou ficar desempregado, porque eu estou trabalhando, dirigindo o carro da empresa, levando meu filho para o hospital sem estar com o ponto batido, e é uma coisa que não se pode fazer. Mas numa situação de emergência não tinha o que fazer. E eu disse, meu Deus, e agora? Estou perdido. Pensei assim, vou sair do carro, vou ver o estrago, não sei nem o que fazer, fiquei desbaratinado. Quando eu saí do carro, queridos, o que eu estou falando para você é o que eu vivi. Quando eu saí do carro, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei para aquele carro na frente e não tinha um risco. Não tinha um arranhão, nem no meu carro e nem naquele carro. Quando eu bati, eu joguei aquele carro uns 2, 3 metros para frente. Sabe, eu olhei para aquele cara que estava dirigindo a perícia, ele nem saiu do carro. Ele não saiu do carro. Ele disse, camarada, o meu filho está morrendo aqui atrás, está muito mal, e eu bati atrás de você, mas se você perceber, não tem nenhum arranhão entre o carro nem no meu. Eu não sei como, mas graças a Deus, eu preciso ir para o hospital, por favor, me libera. O cara só fez assim para mim, ó. Ele não falou nada, ele ficou mudo no momento. Entendeu? E eu cheguei no hospital, meu filho foi atendido, graças a Deus. Deus deu a cura para ele, ele está bem, está vivo, graças a Deus até hoje. E eu vi um milagre de Deus, assim, num momento assim, em que eu imaginava que não tinha o que fazer. Filho morrendo, bati o carro, não ia ter como chegar no hospital. Sabe o que eu quero te dizer uma coisa? Deus não te chamou para você morrer no meio da tempestade. Deus não te chamou para você afundar o teu barquinho, afundar a tua casa. Deus te chamou para te dar vitória. Deus te chamou para te dar a bênção. Deus te chamou para você ser uma pessoa abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, sabe o que está precisando da nossa parte? A gente pedir para que Deus nos salve. Mas quer saber de uma coisa? Mesmo quando a nossa fé falha, Deus não falha. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso, e Ele é misericordioso, e Ele é amoroso. E Ele entende que nós somos fracos, somos pecadores, e muitas vezes, por causa dos problemas, acabamos não cegando. Mas eu quero te dizer, abre os teus olhos. Deus está aí com você. Quem sabe eu estou falando para alguém nessa noite que não está vendo mais saída, que não está mais enxergando uma solução para o seu problema.
Lembra que eu falei para você, esse ano tem sido o ano mais difícil da minha vida? E sabe que foi o ano que eu mais vi Deus se mostrando de maneira forte e presente na minha vida. Os discípulos viram o momento mais difícil da vida deles. Jesus se levantar no barco e acalmar a tempestade. De uma maneira sobrenatural. Querido, eu quero te dizer uma coisa, que Deus ainda faz milagres. Que Deus ainda opera mediante a nossa fé e mediante o amor dele e a misericórdia dele. Eu quero te convidar nesse momento para você entregar as tuas provações, as tuas lutas, as tuas tribulações nesse momento para Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar para que Deus te ajude na tua caminhada na fé, para que você tenha mais fé em Deus, para que você consiga viver uma vida ao lado dele. Se você puder, nesse momento, quero te convidar a você fechar os teus olhos e nós fazemos uma oração. Tá bom? Então aí, feche seus olhos, eleve teu pensamento a Deus e entregue neste momento as tuas provações para Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença e nós queremos, Senhor, te clamar, assim como os discípulos clamaram, Senhor, por socorro, pela tua salvação, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, que tu estenda a tua mão, Senhor, sobre a nossa vida, sobre os lares, Senhor, de cada casa que nesse momento, Senhor, está erguendo o coração, Senhor, e o pensamento a ti em oração. Deus amado, visita cada casa, cada lar. Tu conheces, Senhor, cada filho teu. É bem verdade, Pai, que muitas vezes nos falta fé e muitas vezes nós estamos cegos e não conseguimos enxergar, Senhor, a ti por causa, Senhor, da tempestade da vida. Por favor, Senhor, abre os nossos olhos. Nos dê a vitória, Senhor, que vem de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe e tenha misericórdia de ti e te dê a paz todos os dias da sua vida. Grande abraço, que Deus te abençoe, meus irmãos. Nós queremos convidar você a, na próxima quarta-feira, agora, estar presente conosco junto no culto de oração, um culto especial para oração. Então, desde já você já sabe que nós estaremos reunidos, só que às 20 horas, quarta-feira às 20 horas. Nós estamos com a programação encerrada, Deus abençoe. Nós estaremos tocando agora aqui, o pessoal cantando mais um pouquinho, para finalizar esses momentos.
Não desligava lá mais. Não, não tem que cortar, não cortava o programa. Ele escureceu a tela. Amém, boa noite.